O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 69, Justiça. Citação de abertura do capítulo. Tudo recua por minha causa. Luto contra quem salvou minha vida. Protejo quem matou minhas promessas. Ergo a mão. A tempestade responde. Data: Tananeve, do ano de 1173, 18 segundos antes da morte. O indivíduo era um olhos escuros, mãe de 4 filhos de 62 anos. Navani passou pelos guardas, ignorando seus protestos e os chamados de suas damas de companhia. Ela se controlou para manter a calma. Ia permanecer calma. O que ouvira era só um rumor, tinha que ser. Infelizmente, quanto mais envelhecia, mais difícil se tornava manter a tranquilidade apropriada para uma lume nobre. Ela apertou o passo através do acampamento de guerra de Sadias. Soldados ergueram as mãos enquanto ela passava para oferecer ajuda ou exigir que parasse. Ela ignorou a todos igualmente. Eles nunca ousariam encostar um dedo nela. Ser a mãe do rei lhe garantira alguns privilégios. O acampamento era desorganizado e mal planejado. Aglomerados de comerciantes, prostitutas e trabalhadores moravam em favelas construídas a sotavento das casernas. Fios de creme endurecido pendiam dos telhados mais a sotavento, como trilhas de cera que houvesse escorrido da beira de uma mesa. Era grande o contraste com as linhas nítidas e os edifícios limpos do acampamento de Dalinar. Ele vai estar bem, ela disse a si mesma. Ele tem que estar bem. Era prova do seu estado desordenado que ela mal considerasse construir um novo padrão urbano para Sadias na cabeça. Foi direto para a área de concentração e encontrou um exército que mal parecia ter estado em uma batalha. Soldados sem qualquer vestígio de sangue nos uniformes, homens conversando e rindo, oficiais caminhando entre as fileiras e dispensando homens esquadrão por esquadrão. Isso devia tê-la aliviado. Não parecia uma força que acabara de sofrer um desastre. Em vez disso, ficou ainda mais ansiosa. Sadias, em uma armadura fractal vermelha intacta, estava conversando com um grupo de oficiais à sombra de um toldo próximo. Ela marchou até lá, mas um grupo de guardas conseguiu barrar seu caminho, entrando em formação ombro a ombro enquanto um deles foi informar Sadias da sua chegada. Navani cruzou os braços impaciente. Talvez devesse ter levado um palanquim, como suas damas de companhia haviam sugerido. Várias delas, com ar preocupado, haviam acabado de chegar na área de concentração. Um palanquim teria sido mais rápido em última instância. Elas haviam explicado, já que teria dado tempo para que mensageiros fossem enviados de modo que Sadias pudesse recebê-la. Outrora, ela obedeceria às tais etiquetas. Lembrava-se de ser jovem, jogando os jogos com perícia, deleitando-se com as maneiras de manipular o sistema. E o que conseguira com isso? Um marido morto que nunca amara e uma posição privilegiada na corte que era o equivalente a ser mandada para o pasto. O que Sadias faria se ela simplesmente começasse a gritar? A mãe do rei berrando como um cão machado cuja antena havia sido torcida? Ela considerou a ideia enquanto o soldado esperava por uma chance de anunciá-la a Sadias. Pelo canto do olho, ela notou um jovem de uniforme azul chegando na área de concentração, acompanhado por uma pequena guarda de honra de 3 homens. Era Renarin, pela primeira vez com uma expressão que ia além de tranquila curiosidade. Agitado e com olhos arregalados, ele apressou-se a falar com Navani. Machala, chamou ele em voz baixa, por favor, o que a senhora ouviu? O exército de Sadias retornou sem o exército do seu pai, respondeu Navani. Dizem que houve uma derrota, mas não parece que esses homens perderam uma batalha. Ela lançou um olhar fulminante a Sadias, pensando seriamente em fazer um escândalo. Felizmente, ele finalmente falou com o soldado e então mandou-o de volta. A senhora pode se aproximar, luminosa, disse o homem com uma mesura.
Já era a hora, rosnou ela, empurrando-o e entrando debaixo do toldo. Renarin juntou-se a ela, caminhando de modo mais hesitante. Luminosa Navani, disse Sadias, as mãos juntas atrás das costas, imponente em sua armadura carmesim. Eu esperava levar as notícias no palácio do seu filho, mas imagino que um desastre como este seja grande demais para ser contido. Expresso minhas condolências pela perda do seu irmão. Renari arquejou baixinho. Navani se controlou, cruzando os braços, tentando aquietar os gritos de negação e dor que vieram do fundo da sua mente. Aquilo era um padrão. Ela frequentemente via padrões nas coisas. Naquele caso, o padrão era que ela nunca poderia ter nada precioso por muito tempo, pois lhe era sempre tomado no momento em que começara a parecer promissor. Silêncio. Ela censurou a si mesma. Você vai explicar, disse ela a Sadias enquanto encontrava os olhos dele. Ela havia praticado aquele olhar durante décadas e ficou feliz ao ver que o desconcertara. Sinto muito, Luminosa, gaguejou Sadias. Os parxindianos sobrepujaram o exército do seu irmão. Foi tolice trabalharmos juntos. Nossa mudança de tática foi tão ameaçadora para os selvagens que eles levaram todos os soldados que puderam a essa batalha e nos cercaram. E então você deixou Dalinar? Nós lutamos muito para alcançá-lo, mas a desvantagem era grande demais. Tivemos que recuar para evitar morrer também. Eu teria continuado lutando se não tivesse visto seu irmão tombar com os meus próprios olhos, cercado por parxindianos com martelos. Ele fez uma careta. Estavam levando pedaços da armadura fractal ensanguentada como troféus. Monstros bárbaros. Navani sentiu frio. Estava gelada, entorpecida. Como isso pôde acontecer? Depois de finalmente, conseguir que aquele homem de cabeça dura o visse como uma mulher, em vez de uma irmã, e agora? E agora? Ela travou o maxilar para não chorar. Eu não acredito. Entendo que as notícias sejam difíceis. Sadias acenou para que um assistente pegasse uma cadeira para ela. Gostaria de não ter sido forçado a trazê-las para a senhora. Dalinar e eu, eu o conhecia há muitos anos, e embora nem sempre víssemos as coisas do mesmo ângulo, eu o considerava um aliado e um amigo. Ele praguejou baixinho, olhando para leste. Eles vão pagar por isso, vou garantir que paguem. Ele parecia tão sério que Navani começou a fraquejar. O pobre Renarin, pálido e de olhos arregalados, parecia extremamente abalado. Quando a cadeira chegou, Navani a recusou. Então Renarin sentou-se, ganhando um olhar de desaprovação de Sadias. Renarin agarrou a cabeça com as mãos, olhando para o chão. Ele estava tremendo. Ele é o grão-príncipe agora, compreendeu Navani. Não. Ele só seria o grão-príncipe se ela aceitasse a ideia de que Dalinar estava morto. E ele não estava, não podia estar. Sadias tinha todas as pontes, ela pensou, olhando para a serraria. Navani saiu para a luz do fim da tarde, sentindo o calor na pele. Ela caminhou até suas atendentes. Pincel, pediu a Macau, que carregava uma bolsa com as posses de Navani. O mais grosso e minha tinta de queimar. A mulher, baixa e roliça, abriu a bolsa, pegando um longo pincel com uma ponta de pelos de porco, tão larga quanto um polegar. Navani a pegou. A tinta veio em seguida. Ao redor dela, os guardas observaram enquanto Navani pegava o pincel e o mergulhara na tinta cor de sangue. Ela se ajoelhou e começou a pintar no chão de pedra. Arte era criação. Aquilo era sua alma, sua essência. Criação e ordem. Pegava-se algo desorganizado, um respingo de tinta, uma página vazia e construía-se alguma coisa a partir disso. Alguma coisa a partir de nada. A alma da criação. Ela sentiu lágrimas no rosto enquanto pintava. Dalinar não tinha esposa ou filhas.
não tinha ninguém para rezar por ele. Assim, Navani pintou uma oração nas próprias pedras, mandando suas assistentes buscarem mais tinta. Ela caminhou para determinar o tamanho do glifo enquanto continuava pintando sua borda, tornando-o enorme, espalhando tinta nas pedras cor de bronze. Soldados se reuniram ao redor dela, e Sadia saiu do seu toldo, assistindo-a pintar, as costas dela voltada para o sol, enquanto se arrastava pelo chão e furiosamente mergulhava seu pincel nos potes de tinta. O que era uma oração, se não uma criação? Fazer algo do nada, criar um desejo a partir do desespero, um pedido a partir da angústia, curvando-se diante do Todo-Poderoso e formando humildade a partir do orgulho vazio de uma vida humana. Alguma coisa a partir de nada, criação verdadeira. Suas lágrimas se misturaram com a tinta. Ela usou 4 potes, arrastou-se mantendo a mão segura no chão, pincelando as pedras e manchando o rosto de tinta quando limpava as lágrimas. Quando finalmente terminou, estava ajoelhada diante de um glifo de 6 metros de comprimento, que parecia estampado em sangue. A tinta úmida refletia a luz do sol, e ela a acendeu como uma vela. A tinta era feita para queimar, quer estivesse úmida ou seca. As chamas queimaram por toda a oração, matando-a e enviando sua alma para o Todo-Poderoso. Ela baixou a cabeça diante da oração. Era um único caractere, mas bastante complexo. Tat, que quer dizer justiça. Os homens assistiam em silêncio, como se tivessem medo de estragar seu desejo solene. Uma brisa fria começou a soprar, fazendo tremular as flâmulas e mantos. A oração se apagou, mas estava tudo bem. Ela não fora feita para queimar por muito tempo. Luminobre Sadias? Chamou uma voz ansiosa. Navani levantou os olhos. Soldados abriram caminho para um mensageiro de verde. Ele correu até Sadias, começando a falar, mas o grão-príncipe agarrou o homem pelo ombro com a força da armadura fractal e apontou, gesticulando para que seus guardas formassem um perímetro. Ele puxou o mensageiro para debaixo do toldo. Navani continuou ajoelhada ao lado da oração. As chamas deixaram no solo uma marca preta na forma do glifo. Alguém se pôs ao lado dela. Henari. Ele se ajoelhou, pousando a mão em seu ombro. Obrigada, Machala. Ela assentiu se levantando, a mão livre e respingada com pigmento vermelho. Suas bochechas ainda estavam úmidas de lágrimas, mas ela estreitou os olhos, buscando ver Sadias através do círculo de soldados. Seu rosto vermelho expressava fúria, os olhos arregalados de raiva. Ela se virou e abriu caminho em meio aos soldados, indo até os limites da área de concentração. Renarin e alguns dos oficiais de Sadias se uniram a ela, olhando na direção das planícies quebradas. E ali viram uma longa fila de homens se arrastando de volta para os acampamentos de guerra, liderados por um cavaleiro em uma armadura cinza-ardosa. Dalinar cavalgava galante, à frente de 2.653 homens. Isso era tudo que restava da sua força de assalto de 8.000. A longa jornada de volta através dos platôs dera-lhe tempo para pensar. Suas entranhas ainda eram uma tempestade de sentimentos. Ele flexionou a mão esquerda enquanto cavalgava. Agora estava abrigada em uma manopla de armadura fractal pintada de azul, que pegara emprestada de Edolin. Levaria dias para que sua própria manopla crescesse novamente, mais tempo ainda se os parchindianos tentassem fazer crescer uma armadura inteira a partir da manopla que abandonara. Eles falhariam, contanto que os armeiros de Dalinar alimentassem sua armadura com luz das tempestades. A manopla abandonada entraria em decomposição e viraria poeira, enquanto uma peça nova cresceria para Dalinar. Por enquanto, ele usaria a de Edolin. Havia coletado todas as gemas infundidas entre seus 2.600 homens e usaram-na para carregar e reforçar sua armadura.
Ainda exibia rachaduras. Curar a grande quantidade de danos que a armadura sofrera levaria dias, mas ela estava novamente apta ao combate se fosse necessário. Ele precisava garantir que não seria. Pretendia confrontar Sadias e queria estar de armadura na ocasião. Na verdade, o que ele queria era subir a toda para o acampamento de guerra de Sadias e emitir uma declaração formal de guerra contra o seu, entre aspas, velho amigo. Talvez até mesmo invocar sua espada e matar Sadias. Mas não faria isso. Seus soldados estavam fracos demais, sua posição demasiado incerta. Uma guerra formal destruiria a ele e ao reino. Precisava tomar outra atitude, alguma que protegesse o reino. A vingança chegaria, em algum momento. A Leticar viria primeiro. Ele baixou a manopla azul, agarrando as rédeas de Galante. Edwin cavalgava um pouco atrás. Também havia reparado sua armadura, embora agora ele tivesse com uma manopla a menos. Dalinar havia recusado de início a manopla do filho, mas se rendera à lógica de Edwin. Se um deles ia ficar sem a peça, era melhor que fosse o mais jovem. Dentro da armadura fractal, a diferença de idade não importava, mas fora dela, Edwin era um jovem de 20 e poucos anos e Dalinar um homem maduro com mais de 50. Ele ainda não sabia o que pensar das visões e do aparente fracasso do conselho de confiar em Sadias. Confrontaria a questão mais tarde, um passo de cada vez. Eutal? Chamou Dalinar. Eutal era o oficial de mais alto escalão a sobreviver ao desastre. Um homem ágil com um ar distinto e um bigode fino. Seu braço estava em uma tipóia. Ele foi um dos que haviam defendido a brecha junto com Dalinar durante a última parte do combate. Sim, Luminobre, disse Eutal, andando até Dalinar. Todos os cavalos, exceto pelos 2 richádios, estavam carregando feridos. Leve os feridos para o meu acampamento de guerra. Então mande Teleb deixar todo o acampamento em alerta. Mobilize as companhias restantes. Sim, Luminobre, respondeu o homem, fazendo uma saudação. Luminobre, para o que eles devem se preparar? Para tudo, mas com sorte, para nada. Compreendo, Luminobre, disse Eutal, partindo para cumprir as ordens. Dalinar conduziu Galante até o grupo de carregadores, ainda seguindo seu sombrio líder, um homem chamado Kaledin. Eles haviam deixado a ponte para trás assim que alcançaram as pontes permanentes. Sadias podia mandar apanhá-la quando quisesse. Os carregadores se detiveram quando ele se aproximou, parecendo tão cansados quanto Dalinar se sentia. Então se organizaram em uma formação sutilmente hostil. Eles se agarravam às suas lanças como se tivessem certeza de que ele tentaria tomá-las. Aqueles homens o salvaram, mas obviamente não confiavam nele. Estou mandando meus feridos de volta para o meu acampamento, disse Dalinar. Vocês deviam ir com eles. Você vai confrontar Sadias? Perguntou Kaledin. É preciso. Tenho que saber por que ele fez o que fez. Vou comprar a liberdade de vocês no processo. Então vou ficar com você, decidiu Kaledin. Eu também, disse um homem de rosto aquilino ao seu lado. Logo, todos os carregadores estavam exigindo ficar. Kaledin voltou-se para eles. Eu devia mandá-los de volta. O quê? Perguntou um carregador de pontes mais velho, com a curta barba grisalha. Você pode se arriscar, mas nós não podemos? Temos homens lá no acampamento de Sadias. Precisamos tirá-los de lá. No mínimo, precisamos permanecer juntos, seguir até o fim. Os outros concordaram, mas, uma vez, Dalinar ficou impressionado com a disciplina deles. Cada vez mais estava certo de que Sadias não tinha nada a ver com aquilo. Era o homem na liderança. Embora seus olhos fossem castanhos escuros, ele se comportava como um luminobre. Bem, se não querem partir, Dalinar não ia forçá-los. Continuou a cavalgar, e logo cerca de 1000 soldados de Dalinar se separaram do grupo e marcharam para o sul, rumo ao seu acampamento de guerra. O resto deles continuou na direção do acampamento de Sadias. Enquanto se aproximavam, Dalinar percebeu uma pequena multidão reunida
no abismo final. Duas figuras em particular se destacavam na frente, Renarin e Navani. O que eles estão fazendo no acampamento de guerra de Sadias? Indagou Edwin sorrindo mesmo com a fadiga, conduzindo puro sangue para junto de Dalinar. Eu não sei, respondeu Dalinar, mas que o Pai das Tempestades os abençoe por terem vindo. Ao ver seus rostos e recebê-lo, ele começou a sentir, finalmente, que havia sobrevivido aquele dia. Galante cruzou a última ponte. Renarin estava lá esperando, e Dalinar regozijou-se. Por uma vez na vida, o garoto estava demonstrando felicidade abertamente. Dalinar desceu da cela e abraçou o filho. Pai, o senhor está vivo! Edwin riu, descendo da própria cela, a armadura estalando. Renarin saiu do abraço e agarrou Edwin pelo ombro, batendo de leve na armadura fractal com a outra mão, sorrindo de orelha a orelha. Dalinar também sorriu, desviando o olhar dos irmãos para se voltar para Navani. Ela estava com as mãos unidas na frente do corpo, uma sobrancelha levantada. Estranhamente, seu rosto trazia manchas de tinta vermelha. Você nem chegou a ficar preocupada, não é mesmo? Disse ele. Preocupada? Perguntou ela. Seus olhos se encontraram e pela primeira vez ele reparou como estavam vermelhos. Fiquei apavorada. Então Dalinar a agarrou em um abraço. Teve que tomar cuidado por conta da armadura fractal, mas as manoplas deixaram-no sentir a seda do vestido dela, e a falta do elmo fez com que sentisse o doce perfume floral do seu sabonete. Ele a abraçou o mais apertado que ousou, curvando a cabeça e pressionando o nariz no cabelo dela. Parece que você sentiu minha falta, observou ela afetuosamente. As pessoas estão vendo, vão comentar. Eu não me importo. Parece que você sentiu muito a minha falta. No campo de batalha, disse ele com voz rouca, pensei que fosse morrer e percebi que estava tudo bem. Ela se afastou parecendo confusa. Passei tempo demais me preocupando com o que os outros pensavam, Navani. Quando achei que minha hora tinha chegado, entendi que toda aquela preocupação havia sido em vão. No final, estava feliz com a maneira como vivia minha vida. Ele olhou para ela, então abriu mentalmente sua manopla direita, deixando que caísse no chão com um tinido. Estendeu a mão calejada envolvendo o queixo dela. Só lamentei duas coisas. Uma foi você, a outra, Renarin. Então está dizendo que poderia morrer e estaria tudo bem? Não, estou dizendo que encarei a eternidade e vi paz nela. Isso vai mudar a maneira como vivo. Sem toda aquela culpa? Ele hesitou. Do jeito que eu sou, duvido que vá me livrar de tudo. O fim era pacífico, mas viver é uma tempestade. Ainda assim, agora vejo as coisas de modo diferente. Está na hora de deixar de ser manipulado por mentirosos. Ele levantou os olhos para o cume acima, onde mais soldados de verde estavam se reunindo. Não paro de pensar em uma das visões, sussurrou ele. A última, onde encontrei no Radon. Ele rejeitou minha sugestão de escrever sobre a sua sabedoria. Há alguma coisa ali, algo que preciso aprender. O quê? Perguntou Navani. Ainda não sei, mas estou perto de descobrir. Ele a abraçou novamente, a mão em sua nuca, sentindo o cabelo dela. Gostaria que a armadura sumisse, para que o metal não fosse uma barreira entre eles. Mas ainda não era a hora para isso. Relutantemente, ele a soltou, voltando-se para o lado onde Renarin e Edwin olhavam para os dois com certo constrangimento. Seus soldados fitavam o exército de Sadias que estava se reunindo no cume. Não posso deixar que isso se torne um massacre, pensou Dalinar, pegando do chão a manopla caída e calçando-a. As correias se apertaram, conectando-a ao resto da armadura. Mas também não vou me esgueirar de volta ao meu acampamento sem confrontá-lo. Descobriria pelo menos o propósito da traição. Tudo estava indo tão bem. Além disso, havia a questão da sua promessa aos carregadores. Dalinar caminhou ladeira acima,
o manto azul coberto de sangue, voejando atrás dele. Edolin o seguia de um lado, com a armadura tilintando, e Navani acompanhava seu passo do outro lado. Renarin o seguia, assim como as 1.600 tropas restantes de Dalinar. Pai, chamou Edolin, fitando as tropas hostis. Não invoque sua espada. Isso não vai acabar em luta. Sadias abandonou vocês, não foi? Perguntou Navani em voz baixa, os olhos ardendo de raiva. Ele não nos abandonou apenas, cuspiu Edolin. Ele preparou uma armadilha para nós, depois nos traiu. Nós sobrevivemos, disse Dalinar com firmeza. O caminho adiante estava ficando mais nítido. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele não vai nos atacar aqui, mas pode tentar nos provocar. Mantenha sua espada em névoa, Edolin, e não deixe que nossas tropas cometam nenhum erro. Os soldados de verde abriram caminho com relutância, portando lanças, hostis. Ao lado, Kaledin e seus carregadores caminhavam perto da vanguarda da força de Dalinar. Edolin não invocou sua espada, embora fitasse com desprezo as tropas de Sadias ao redor. Os soldados de Dalinar deviam estar nervosos de se verem novamente cercados pelo inimigo, mas seguiram-no até a área de concentração. Sadias estava esperando logo à frente. O traiçoeiro grão-príncipe os esperava com os braços cruzados, ainda vestindo a armadura fractal, o cabelo preto e encaracolado balançando ao vento. Alguém havia queimado um enorme glifo Tat sobre pedras ali perto, e Sadias estava bem no seu centro. Justiça. Havia algo magnificamente apropriado no fato de Sadias estar parado ali, pisando na justiça. Dalinar, velho amigo, exclamou Sadias, parece que superestimei as probabilidades contra você. Peço desculpa por recuar quando ainda estava em perigo, mas a segurança dos meus homens vem em primeiro lugar. Tenho certeza de que compreende. Dalinar parou a uma curta distância. Os dois se encararam, os seus exércitos tensos. Uma brisa fria sacudia o toldo atrás de Sadias. Mas é claro, respondeu Dalinar, a voz calma. Você fez o que tinha que fazer. Sadias relaxou visivelmente, mas vários dos soldados de Dalinar começaram a murmurar depois de ouvir isso. Edolin silenciou-os com olhares severos. Dalinar se virou, acenando para que Edolin e seus homens recuassem. Navani olhou-o com a sobrancelha arqueada, mas recuou com os outros quando ele pediu. Dalinar olhou de volta para Sadias, e o homem, parecendo curioso, também acenou para que seus assistentes se afastassem. Dalinar caminhou até a borda daquele glifo Tat, e Sadias avançou até que estivessem a apenas alguns centímetros de distância. Eram da mesma altura. Tão de perto, Dalinar pensou ver a tensão e a raiva nos olhos de Sadias. Sua sobrevivência havia arruinado meses de planejamento. Preciso saber o motivo, perguntou Dalinar, baixo demais para que os outros além de Sadias pudessem ouvir. Por causa do meu juramento, velho amigo. O quê? As mãos de Dalinar formaram punhos. Nós fizemos um juramento juntos, anos atrás. Sadias suspirou, deixando de lado a leviandade e falando abertamente. Proteger Elhokar, proteger esse reino. Era isso que estava fazendo? Nós tínhamos o mesmo propósito. E estávamos lutando juntos, Sadias. Estava funcionando. Sim, disse Sadias, mas agora tenho certeza de que posso vencer os Parshindianos sozinho. Tudo o que fizemos juntos posso conseguir ao dividir meu exército em dois. Um para correr na frente, uma força maior para segui-lo. Eu tive que aproveitar essa chance de tirá-lo do caminho, Dalinar. Não está vendo? Gavilar morreu porque era fraco. Eu queria atacar os Parshindianos desde o início, conquistá-los. Ele insistiu em um tratado que levou à sua morte. Agora você está começando a agir exatamente como ele. As mesmas ideias, as mesmas maneiras de falar. Por sua causa, essas ideias começam a contaminar Elhokar. Ele se veste como você, ele me fala dos códigos e de como talvez fosse bom aplicá-los em todos os acampamentos de guerra.
está começando a pensar em recuar. Então agora você quer que eu pense que isso foi um ato de honra? Rosnou Dalinar. De modo algum. Sadias deu uma risada. Lutei durante anos para me tornar o conselheiro de maior confiança de Elhokar, mas sempre havia você para distraí-lo, tendo a atenção dele, apesar de todos os meus esforços. Não vou fingir que foi só uma questão de honra, ainda que a honra fizesse parte da coisa. Sim. No final, eu só queria que você sumisse. A voz de Sadias tornou-se fria. Mas você está enlouquecendo, velho amigo. Pode me chamar de mentiroso, mas o que eu fiz hoje foi um ato de misericórdia. Uma maneira de deixar você morrer em glória, em vez de vê-lo decair cada vez mais. Ao deixar que os Parshindianos o matassem, eu protegeria Elhokar de você e lhe transformaria em um símbolo para lembrar os outros de que estamos realmente fazendo aqui. A sua morte poderia ter finalmente nos unido. Irônico, se você pensar a respeito. Dalinar controlou a respiração. Era difícil não deixar que sua raiva, sua indignação o consumissem. Então me diga uma coisa. Por que não me acusar da tentativa de assassinato? Por que me inocentar se estava planejando me trair depois? Sadias bufou. Ah, ninguém realmente acreditaria que você tentou matar o rei. Haveria boatos, mas não acreditariam. Culpar você rápido demais poderia pegar mal para mim. Ele balançou a cabeça. Acho que Elhokar sabe quem tentou matá-lo. Ele já me disse que sim, mas não me disse o nome. O quê? Ele sabe? Mas como? Por que não nos disse? Dalinar ajustou seus planos. Não sabia ao certo se Sadias estava falando a verdade, mas se estivesse, aquela informação seria útil. Ele sabe que não foi você, continuou Sadias. Isso deu para perceber, embora ele não saiba como é transparente. Culpar você teria sido inútil. Elhokar o teria defendido, e eu poderia muito bem perder a posição de grão-príncipe da informação. Mas acabou me dando uma maravilhosa oportunidade de fazer com que você confiasse em mim novamente. Você deve uni-los às visões, mas o homem que falou com Dalinar naquelas visões estava totalmente errado. Agir com honra não havia conquistado a lealdade de Sadias, só havia tornado Dalinar vulnerável à traição. Se fizer alguma diferença, eu gosto de você, de verdade, disse Sadias despreocupadamente. Mas você é uma pedra no meu caminho, e mesmo sem perceber, está agindo para destruir o reino de Gavilar. Quando tive a chance, eu aproveitei. Não foi apenas uma oportunidade conveniente, disse Dalinar. Você armou tudo, Sadias. Eu planejei, mas estou sempre planejando. Nem sempre aproveito minhas chances. Hoje eu aproveitei. Dalinar riu seco. Bom, você me mostrou algo hoje, Sadias, ao tentar acabar comigo. E o que foi? Indagou Sadias, achando graça. Mostrou que ainda sou uma ameaça. Os grão-príncipes continuavam conversando em voz baixa. Kaledin estava ao lado dos soldados de Dalinar, exausto, com os membros da Ponte 4. Sadias lançou-lhe um olhar. Matal estava na multidão e passara o tempo todo vigiando a equipe de Kaledin com o rosto vermelho. Provavelmente sabia que seria punido do mesmo modo que Lamaril. Eles deviam ter aprendido. Deviam ter matado Kaledin logo no início. Eles tentaram, pensou, e eles falharam. Não sabia o que acontecera com ele, o que acontecera com Sil e as palavras em sua cabeça. Parecia que a luz das tempestades funcionava melhor agora. Ela se tornara mais potente, mais poderosa, mas agora a luz se esgotara. E estava tão cansado, exaurido. Havia forçado seus limites e forçado demais a Ponte 4. Talvez ele e os outros devessem ter ido para o acampamento de Colin, mas Teft tinha razão. Precisavam seguir até o fim. Ele prometeu, pensou Kaledin, ele prometeu que nos libertaria de Sadias. Contudo, em que tinha dado as outras promessas de Olhos Claros no passado?
Os grão-príncipes interromperam sua conferência, separando-se, recuando um do outro. Bem, disse Sadias em alto e bom som. Seus homens estão obviamente cansados, Dalinar. Podemos falar mais tarde sobre o que deu errado, embora eu imagine que seja óbvio que nossa aliança se provou impraticável. Impraticável, respondeu Dalinar. É uma maneira gentil de dizer. Ele indicou com a cabeça os carregadores. Vou levar esses carregadores comigo para o meu acampamento. Temo que eu não possa me desfazer deles. O coração de Kaledin se apertou. Certamente eles não valem muito para você, replicou Dalinar. Dê o seu preço. Não pretendo vendê-los. Pagarei 60 brons de esmeralda por cada homem, disse Dalinar. Isso causou espanto nos soldados que assistiram à cena dos dois lados. Era praticamente 20 vezes o preço de um bom escravo. Nem se fosse 1000 por cabeça, Dalinar, disse Sadias. Kaledin podia ver a morte dos seus carregadores naqueles olhos. Leve seus soldados e vá embora. Não me pressione nesse assunto, Sadias, avisou Dalinar. Subitamente a tensão estava de volta. Os oficiais de Dalinar baixaram as mãos às espadas e seus lanceiros ficaram atentos, agarrando as hastes das suas armas. Não pressionar? Perguntou Sadias. Que tipo de ameaça é essa? Deixe meu acampamento. É óbvio que não há mais nada entre nós. Se tentar roubar minha propriedade, terei todas as justificativas para atacá-lo. Dalinar continuou onde estava. Parecia confiante, embora Kaledin não visse motivo para isso. E assim morre outra promessa, pensou ele, dando as costas à cena. No fim, apesar de todas as boas intenções, Dalinar Kholin era igual aos outros. Atrás de Kaledin, homens arquejaram surpresos. Kaledin estacou, então virou de volta. Dalinar Kholin estava segurando sua gigantesca espada fractal, recém-invocada. Ela pingava gotas de água. Sua armadura soltava um vapor tênue, a luz das tempestades se elevando das rachaduras. Sadias cambaleou para trás, arregalando os olhos. Sua guarda de honra sacou as espadas. Edwin Kholin estendeu a mão para o lado, aparentemente começando a invocar sua própria arma. Dalinar deu um passo à frente, então fincou a ponta da espada no meio do glifo escurecido na rocha e deu um passo para trás. Pelos carregadores, disse ele. Sadias ficou atônito. Os murmúrios cessaram e as pessoas no acampamento pareciam espantadas demais até para respirar. O quê? Perguntou Sadias. A espada, repetiu Dalinar, sua voz ressoando, em troca dos seus carregadores. Todos eles, todos os que você tem no acampamento. Eles serão meus e farei com eles o que eu quiser, e você nunca mais chegará perto. Em troca, você ficará com a espada. Sadias olhou para a espada incrédulo. Essa arma vale uma fortuna. Cidades, palácios, reinos. Temos um acordo? Perguntou Dalinar. Pai, não, disse Edwin, sua própria espada aparecendo na sua mão. O senhor... Dalinar levantou a mão, silenciando o mais jovem. Ele manteve os olhos em Sadias. Temos um acordo? Repetiu ele, cada palavra perfeitamente nítida. Kaledin apenas observava, incapaz de se mover, incapaz de pensar. Sadias fitava a espada fractal, os olhos cheios de cobiça. Ele lançou um olhar a Kaledin, hesitou só por um instante. Então estendeu a mão e agarrou a espada pelo cabo. Leve essas criaturas tormentosas. Dalinar assentiu secamente, dando as costas para Sadias. Vamos embora, disse ele ao seu cortejo. Eles não valem nada, sabe? Zombou Sadias. Você é um dos 10 tolos, Dalinar Kholin. Não está vendo como está louco? Essa decisão será lembrada como a mais ridícula já tomada por um grão-príncipe aletiano. Dalinar não olhou para trás. Ele caminhou até Kaledin e os outros membros da Ponte 4. Vamos, disse Dalinar a ele e a voz gentil. Peguem suas coisas, os homens que deixaram para trás. Mandarei tropas com vocês para agirem como guardas. Deixem as pontes e venham rapidamente para o meu acampamento. Vocês estarão seguros lá.
Você tem a minha palavra de honra. Ele começou a se afastar. Kaledin saiu do seu torpor. Ele correu atrás do grão-príncipe, agarrando seu braço sob a armadura. Espere! Você... Aquilo... O que acabou de acontecer? Dalinar voltou-se para ele. Então o grão-príncipe pôs a mão no ombro de Kaledin, a manopla emitindo um brilho azul que destoava do resto da armadura cinza ardósia. Eu não sei o que fizeram com você. Só posso imaginar como foi a sua vida. Mas saiba do seguinte, vocês não são carregadores no meu acampamento, tampouco escravos. Mas... Quanto vale a vida de um homem? Perguntou Dalinar em voz baixa. Os vendedores de escravos dizem que um vale cerca de 2 brons de esmeralda, respondeu Kaledin, franzindo o senho. E o que você diz? Uma vida não tem preço, disse ele imediatamente, citando seu pai. Dalinar sorriu, rugas se estendendo nos cantos dos olhos. Coincidentemente, esse é o exato valor de uma espada fractal. Então hoje você e seus homens se sacrificaram para me comprar 2.600 vidas que não têm preço. E tudo o que eu tinha para reembolsá-los era uma única espada que não tem preço. Uma verdadeira pechincha. Você realmente acha que fez um bom negócio, não é? Disse Kaledin perplexo. Dalinar sorriu de uma maneira bastante paternal. Pela minha honra? Sem dúvida alguma. Vá e leve seus homens para a segurança, soldado. Mais tarde, esta noite, terei algumas perguntas para você. Kaledin olhou para Sadias, que segurava sua nova espada com um ar reverente. Você disse que cuidaria de Sadias. Era isso que pretendia fazer? Ainda não cuidei de Sadias, respondeu Dalinar. Cuidei de você e dos seus homens. Ainda tenho trabalho a fazer hoje. Dalinar encontrou o rei El-Rokar na sala de estar do palácio. Acenou mais uma vez para os guardas do lado de fora, então fechou a porta. Eles pareceram perturbados, e deveriam mesmo estar. Tinham recebido ordens incomuns, mas seguiriam o seu comando. Eles usavam as cores do rei, azul e dourado, mas eram homens de Dalinar, escolhidos especificamente pela sua lealdade. A porta se fechou com um estalo. O rei estava concentrado em um dos mapas, trajando sua armadura fractal. Ah, tio, disse ele, voltando-se para Dalinar. Ótimo! Eu queria mesmo falar com o senhor. Já escutou esses rumores sobre o senhor e a minha mãe? Sei que nada impróprio poderia estar acontecendo, mas eu me preocupo com o que as pessoas pensam. Dalinar cruzou a sala, suas botas batendo no luxuoso tapete. Diamantes infundidos pendiam dos cantos do aposento e as paredes esculpidas haviam sido engastadas com minúsculas peças de quartzo para brilhar e refletir a luz. Sinceramente, tio, continuou El-Rokar, sacudindo a cabeça, estou perdendo a paciência com sua reputação nos acampamentos. Esses rumores me afetam, como pode ver, e... Ele deixou a frase morrer quando Dalinar parou a um passo dele. Tio, está tudo bem? Os guardas da porta relataram algum tipo de contratempo na sua incursão de platô hoje, mas eu estava com a cabeça ocupada. Perdi alguma coisa importante? Sim, respondeu Dalinar. Então levantou a perna e chutou o rei no peito. A força do golpe jogou o rei para trás contra a mesa. A fina madeira se despedaçou quando o pedaço fractário se chocou nela. El-Rokar caiu no chão, sua placa peitoral ligeiramente rachada. Dalinar foi até ele, então chutou novamente o rei nas costelas, rachando mais a placa peitoral. El-Rokar começou a gritar em pânico. Guardas! A mim! Guardas! Ninguém veio. Dalinar chutou novamente e El-Rokar praguejou agarrando sua bota. Dalinar grunhiu, mas se curvou e pegou El-Rokar pelo braço. Depois puxou-o para que se levantasse, jogando-o para a lateral da sala. O rei tropeçou no tapete, destruindo uma cadeira em sua queda. Pedaços arredondados de madeira se espalhavam, farpas voando para todos os lados. De olhos arregalados, El-Rokar levantou-se desajeitadamente.
Dalinar avançou até ele. O que há de errado com você, tio? Berrou Elrocar. Está louco? Guardas! Assassino na Câmara do Rei! Guardas! Elrocar tentou correr até a porta, mas Dalinar bloqueou a passagem com o ombro, lançando o homem mais jovem ao chão de novo. Elrocar rolou, mas conseguiu se apoiar em uma das mãos e se erguer até ficar de joelhos, a outra mão estendida e envolta em névoa enquanto ele invocava sua espada. Dalinar chutou a mão do rei bem na hora em que a espada fractal se solidificou nela. O golpe o fez soltar a arma, e ela se dissolveu de volta na névoa imediatamente. Elrocar tentou um soco frenético contra Dalinar, que segurou seu punho. Então estendeu a mão para baixo e elevou o rei para que ficasse de pé. Ele puxou Elrocar para a frente e golpeou a placa peitoral do rei com o punho. Elrocar se debateu, mas Dalinar repetiu o movimento, atingindo a armadura novamente com a manopla, rachando o revestimento de aço ao redor dos dedos, fazendo o rei grunhir. O golpe seguinte despedaçou a placa peitoral de Elrocar em uma explosão de fragmentos derretidos. Dalinar deixou o rei cair no chão. Elrocar lutou para se levantar de novo, mas o peitoral era um foco para o poder da armadura fractal, e perdê-lo deixava as pernas e braços pesados. Ele se ajoelhou diante do rei, que se contorcia. A espada fractal de Elrocar formou-se novamente, mas Dalinar agarrou o punho do rei e esmagou contra o chão de pedra. Soltando a espada outra vez, ela desapareceu na névoa. Guardas! Guinchou Elrocar. Guardas! 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 Eles não vão vir, Elrocar, disse Dalinar em voz baixa. São meus homens, e eu ordenei que não entrassem, nem deixassem ninguém entrar, independente do que ouvissem, mesmo que isso incluísse pedidos de socorro da sua parte. Elrocar se calou. Eles são meus homens, Elrocar, repetiu Dalinar. Eu os treinei, eu os coloquei aqui. Eles sempre serão leais a mim. Por que, tio? O que o senhor está fazendo? Por favor, me diga. Ele estava quase chorando. Dalinar se inclinou, se aproximando bastante para sentir o hálito do rei. A correia do seu cavalo durante a caçada, disse Dalinar em voz baixa. Foi você que a cortou, não foi? Os olhos de Elrocar se arregalaram ainda mais. As celas foram trocadas antes que você chegasse ao meu acampamento, continuou Dalinar. Você fez isso porque não queria arruinar sua cela favorita quando ela se soltasse do cavalo. Você planejou tudo. Você fez acontecer. Por isso tinha tanta certeza de que a correia foi cortada. Elrocar assentiu se encolhendo. Alguém estava tentando me matar, mas vocês não acreditavam. Eu tive medo que fosse o senhor, então eu decidi. Você cortou a própria correia, disse Dalinar, para criar um atentado visível e óbvio contra a sua vida, algo que faria com que eu e Sadias investigássemos. Elrocar hesitou, então assentiu novamente. Dalinar fechou os olhos expirando lentamente. Você não percebe o que fez, Elrocar? Lançou suspeitas sobre mim em todos os acampamentos. Você deu a Sadias uma oportunidade de me destruir. Ele abriu os olhos encarando o rei. Eu precisava saber, sussurrou Elrocar. Não podia confiar em ninguém. Ele gemeu sob o peso de Dalinar. E as gemas rachadas na sua armadura fractal, foi você que as colocou também? Não. Então talvez tenha de fato descoberto alguma coisa, grunhiu Dalinar. Imagino que não seja totalmente culpa sua. Então vai me deixar levantar? Não. Dalinar se inclinou mais ainda. Ele pôs a mão no peito do rei. Elrocar parou de resistir, encarando-o aterrorizado. Se eu pressionar, você morre. Suas costelas racham como gravetos. Seu coração é esmagado como uma uva. Ninguém me culparia por isso. Todos já comentam que o espinho negro deveria ter tomado o trono para si anos atrás. A sua guarda é leal a mim. Não haveria ninguém para vingá-lo. Ninguém se importaria. Elrocar soltou o ar quando Dalinar pressionou levemente seu peito.
Você me entende? Sussurrou Dalinar. Não. Dalinar suspirou, então soltou o homem mais jovem e se levantou. Elhokar inspirou ofegante. A sua paranoia pode ser infundada, ou pode ter fundamento. De qualquer modo, você precisa entender uma coisa. Eu não sou seu inimigo. Elhokar franziu o senho. Então o senhor não vai me matar? Raios, não! Eu amo você como um filho, garoto. Elhokar esfregou o peito. O senhor tem instintos paternais muito estranhos. Passei anos seguindo você, disse Dalinar. Dei-lhe minha lealdade, minha devoção e meu conselho. Jurei lealdade a você, prometendo a mim mesmo, jurando que nunca cobiçaria o trono de Gavilar. Tudo para manter meu coração leal. Apesar de tudo isso, você não confia em mim. Faz um truque como esse com uma correia, lançando suspeitas sobre mim, dando aos seus próprios inimigos vantagens contra você, sem nem perceber. Dalinar deu um passo na direção do rei. Elhokar se encolheu. Bem, agora você sabe, continuou Dalinar, a voz dura. Se eu quisesse matar você, Elhokar, já teria feito isso há muito tempo. Tive muitas chances. Parece que você não aceita a lealdade e devoção como prova da minha honestidade. Bem, se vai agir como uma criança, então será tratado como criança. Agora você tem certeza de que não quero sua morte, pois, se eu quisesse, poderia ter esmagado seu peito e resolvido a questão. Ele encarou o rei nos olhos. Agora você entendeu? Lentamente, Elhokar assentiu. Ótimo, disse Dalinar. Amanhã você vai me nomear seu grão-príncipe da guerra. O quê? Sadias me traiu hoje, declarou Dalinar. Ele caminhou sobre a mesa quebrada, chutando os pedaços. O selo do rei rolou para fora da sua gaveta habitual. Dalinar o pegou. Quase 6.000 dos meus homens foram massacrados. Edwin e eu mal sobrevivemos. O quê? Disse Elhokar, forçando-se a sentar. Isso é impossível. Nem um pouco, disse Dalinar, olhando para o sobrinho. Ele viu uma chance de recuar, deixando os parchindianos nos destruírem. Então aproveitou, uma coisa bastante aletiana de se fazer, impiedosa, mas que permitiria a ele fingir um senso de honra e moralidade. Então você espera que eu o leve a julgamento? Não. Sadias não é pior nem melhor do que os outros. Qualquer um dos grão-príncipes teria traído seus companheiros se visse uma chance segura de fazer isso. Pretendo descobrir uma maneira de uni-los para além das aparências. De algum modo, amanhã você vai me nomear grão-príncipe da guerra. Eu darei minha armadura a Henerin para cumprir uma promessa. Já entreguei minha espada para cumprir outra. Ele se aproximou, encontrando novamente o olhar de Elhokar. Depois apertou o selo real na mão. Como grão-príncipe da guerra, vou aplicar os códigos em todos os 10 acampamentos. Então coordenarei o esforço de guerra diretamente, determinando quais exércitos irão para quais incursões de platô. Todas as gemas coração serão propriedade do trono, depois distribuídas como espólios por você. Vamos mudar isso aqui de uma competição para uma guerra de verdade. E vou transformar seus 10 exércitos e seus líderes em soldados de verdade. Pai das tempestades, eles vão nos matar. Os grão-príncipes vão se revoltar, não vou durar uma semana. Eles não vão gostar, isso é certo, concordou Dalinar. E sim, isso envolve uma grande dose de perigo. Teremos que ser muito mais cuidadosos com a nossa guarda. Se você estiver certo, alguém já está tentando lhe matar. Então devemos fazer isso de qualquer modo. Elhokar olhou fixamente para ele, depois para a mobília quebrada, massageando o peito. Você está falando sério, não está? Sim. Ele jogou o selo para Elhokar. Você vai mandar suas escribas escreverem minha nomeação logo depois que eu sair. Mas o senhor não disse que era errado forçar os homens a seguirem os códigos? Disse Elhokar. O senhor disse que a melhor maneira de mudar as pessoas era vivendo corretamente
e deixando que eles fossem influenciados pelo seu exemplo. Isso foi antes de o Todo-Poderoso mentir para mim, respondeu Dalinar. Ele ainda não sabia o que pensar disso. Muito do que eu contei a você aprendi com o Caminho dos Reis, mas eu não entendi uma coisa. Norradon escreveu o livro no final da sua vida, depois de criar a ordem, depois de forçar os reinos a se unirem, depois de reconstruir as terras que haviam caído durante a desolação. O livro foi escrito para encarnar um ideal. Foi dado a pessoas que já tinham o impulso para fazer o certo. Esse foi o meu erro. Antes que isso possa funcionar, nosso povo precisa ter um nível mínimo de honra e dignidade. Edwin me disse algo muito profundo há algumas semanas. Ele me perguntou por que eu forçava meus filhos a viverem segundo expectativas tão elevadas, mas deixava que outros continuassem errando sem condenação. Eu estava tratando os outros grão-príncipes e seus olhos claros como adultos. Um adulto pode seguir um princípio e adaptá-lo às suas necessidades, mas ainda não estamos prontos para fazer isso. Somos crianças, e quando se está ensinando uma criança, é preciso exigir que ela faça o certo até crescer o bastante para fazer as próprias escolhas. Os reinos de prata não começaram como unificados e gloriosos bastiões da honra. Eles foram treinados para isso, como crianças educadas até a maturidade. Ele deu um passo à frente, se ajoelhando ao lado de El-Rokar. O rei continuava a esfregar o peito, sua armadura fractal estranha com a parte central faltando. Nós vamos cuidar de Aletikar, sobrinho, disse Dalinar suavemente. Os grão-príncipes juraram lealdade a Gavilar, mas agora ignoram esses juramentos. Bem, está na hora de parar de permitir isso. Vamos vencer essa guerra e vamos transformar Aletikar em um reino que os homens voltarão a enfejar. Não devido à nossa habilidade militar, mas porque as pessoas aqui estarão seguras e porque a justiça reinará. Vamos fazer isso, ou você e eu morreremos tentando. O Senhor diz isso com entusiasmo. Porque finalmente sei com precisão o que tenho que fazer, disse Dalinar, erguendo-se e impertigando-se. Eu estava tentando ser Norradon, o pacificador, mas não sou. Sou o espinho negro, um general e um senhor da guerra. Não tenho talento para a politicagem por baixo dos panos, mas sou muito bom em treinar tropas. Começando amanhã, cada homem nesses acampamentos será meu. No que me diz respeito, são todos recrutas inexperientes, até os grão-príncipes. Partindo do princípio de que farei a proclamação. Você fará, disse Dalinar, e em troca prometo descobrir quem está tentando matá-lo. El-Rokar bufou, começando a remover a armadura fractal peça por peça. Depois que a nomeação vier a público, será fácil descobrir quem está tentando me matar. Poderá colocar todos os nomes no acampamento de guerra nessa lista. O sorriso de Dalinar aumentou. Então, pelo menos você não vai precisar ficar adivinhando. Não fique tão emburrado, sobrinho. Aprendeu algo hoje. O seu tio não quer matar você. Ele só quer que eu seja um alvo. Pelo seu próprio bem, filho, respondeu Dalinar, caminhando até a porta. Não se preocupe demais. Tenho planos para mantê-lo vivo. Ele abriu a porta, revelando um grupo nervoso de guardas impedindo a entrada de um grupo nervoso de servos e assistentes. Ele está bem, disse Dalinar. Estão vendo? Ele saiu da frente, deixando que os guardas e servos fossem cuidar do rei. Dalinar virou-se para partir. Então hesitou. Ah, El-Rokar, estou cortejando sua mãe. Talvez seja melhor começar a se acostumar com isso. Apesar de tudo que havia acontecido nos últimos minutos, isso causou uma expressão de pura perplexidade no rei. Dalinar sorriu e fechou a porta, indo embora com o passo firme. Quase tudo ainda estava errado. Ele ainda estava furioso, sofrendo a perda de tantos dos seus homens, confuso em relação a Navani, perplexo com suas visões e intimidado pela ideia de unificar os acampamentos de guerra. Mas pelo menos agora tinha algo com que trabalhar.
Fim da parte 4.